se fez maldito por nós, para nos tirar da lei que nos condenava, da lei que nos colocava debaixo de maldição. Ele nos resgatou da lei e nos transportou para a era da graça. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 4. Portanto, se eu entrego o dízimo nos dias de hoje, eu não estou aceitando que o Messias pôs fim na lei de Moisés. Romanos 10, versículo 3 diz que o fim da lei é o Messias, é Yahushua. Ele colocou fim na lei de Moisés ao cumpri-la em cima da risca. Nenhum homem na face da terra conseguiu e nem consegue jamais cumprir a lei de Moisés. Só teve um que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Seu nome é Yahushua, o Messias. Ele cumpriu a lei por nós. Mas se eu quero voltar a praticar as obras da lei, igual está escrito no livro de Gálatas 3:10, eu estou voltando para o Velho Testamento. Eu estou me colocando debaixo de maldição. E automaticamente eu estou anulando o sacrifício do Cordeiro sobre a minha vida. Eu estou dizendo que ele não pôs fim na lei de Moisés. Enquanto Romanos 10, versículo 3, diz que ele pôs fim na lei de Moisés. Ele cravou na cruz a lei dos mandamentos que era contra nós. Isso está no livro de Colossenses capítulo 2. Portanto, você que está me assistindo, se você é uma pessoa que quer guardar a lei de Moisés, você está debaixo de maldição. Se você é uma pessoa que quer entregar o dízimo, você está debaixo de maldição. Gálatas 3, versículo 13 diz assim: o Messias nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Veja bem o que está escrito no capítulo 3, versículo 13. O Messias nos resgatou da maldição da lei. Ele nos tirou da maldição da lei. Como é que foi que ele fez isso? Ele nos tirou do mandamento de Moisés e nos transferiu para os seus mandamentos. Paulo disse: eu não guardo a lei nem por uma hora. Mas no livro de Gálatas 6, versículo 2, ele diz: nós devemos guardar a lei de Cristo. Portanto, a lei de Cristo é o Novo Testamento que começa no livro de Atos para frente. Portanto, nós não devemos guardar a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, a lei do Messias. Quem quer guardar a lei de Moisés e a lei do Messias está em adultério. Vamos ver isso? Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante. Preste bem atenção, você que está me assistindo. Ou não sabeis, irmãos, falo aos versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto está vivo. Assim a mulher casada está ligada por lei ao marido quando ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera, se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. De modo semelhante, também vós, meus irmãos, pelo corpo do Messias, foste mortos para a lei, ou seja, para a lei de Moisés, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yahushua. Portanto, aqui está escrito que uma mulher, largando o seu marido e for casar com outra, ela está em adultério, porque o seu marido ainda está vivo. E aqui diz: de modo semelhante, nós morremos para a lei para pertencermos a outro, ao Messias. Mas se eu disser que a lei de Moisés não acabou, se eu continuar entregando o dízimo, isso significa que eu estou afirmando que a lei de Moisés ainda está em vigor e que, portanto, eu estou servindo a Moisés e a Cristo ao mesmo tempo. Desta forma, eu estou em adultério. Eu estou em adultério contra o Messias, porque eu quero Moisés e quero ao Messias. Preste bem atenção, você que está me assistindo. Os pastores não são ministros do Novo Testamento. Eles são ministros do Velho Testamento. E no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ali diz que todos aqueles que são pregadores do Novo Testamento são ministros da Nova Aliança. E ali diz que todos aqueles que são pregadores da letra do Antigo Testamento são ministros da morte. Portanto, os pastores são ministros da morte, porque eles são pregadores da lei de Moisés. Eles pregam mais a lei de Moisés do que a lei do Messias. Eles pregam mais o Velho Testamento do que o Novo. O Messias disse: não colocarás pano novo, em remendo novo, em roupa velha, porque o rasgado será maior.
Ele nos mostrou. Isso significa, vocês não devem guardar o Velho e o Novo Testamento ao mesmo tempo, porque vocês não terão nenhum e nem outro. Vocês não podem colocar vinhos em odres velho e em odres novo, porque vocês acabarão estourando o odre. Ou seja, vocês não podem guardar o Velho Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Vocês têm que seguir somente a lei do Messias. E a lei do Messias, ela vai de confronto com a lei de Moisés. A lei de Moisés diz dente por dente e olho por olho. Mas o que o Messias disse? O Messias estava mostrando que quando a sua lei entrasse em vigor, ele disse, lá na lei de Moisés diz dente por dente e olho por olho. Mas na minha lei será assim, se te bater numa face, dê-lhe a outra. Na lei de Moisés era mate os teus inimigos, mas na lei do Messias é orai pelos vossos inimigos. Portanto, nós estamos na era da graça, na era do Novo Testamento. Nós somos ministros do Espírito, ministros da nova aliança, do Novo Testamento, e não ministros da velha aliança, não ministros da letra. Porque se formos ministros da letra, da lei de Moisés, nós somos ministros da morte. Portanto, se eu prego a entrega do dízimo, para as pessoas entregar o dízimo, eu sou ministro do Velho Testamento, um ministro da letra, e portanto eu sou um ministro da morte. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2, nós podemos ler. Você que tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar. Gálatas, capítulo 5, versículo 2 diz assim: atenção, eu Paulo, aliás, eu Shaul, esse é o verdadeiro nome dele, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, o Messias de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar toda a lei, e além do mais, rompestes com o Messias, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Paulo está dizendo, se vocês circuncidar, vocês estão decaídos da graça, e o Messias para vocês não serve para mais nada. Paulo estava mostrando, se vocês querem guardar o mandamento da lei, que é a circuncisão, então o Messias para vocês não serve para mais nada. Se você quer entregar o dízimo, você está anulando o sacrifício do Cordeiro, porque você está dizendo que a lei de Moisés não acabou, enquanto as Escrituras dizem que o fim da lei é o Messias. Portanto, essa questão da entrega de dízimo é sério, meu irmão. Não é a questão dos 10%, é a questão de você voltar para a lei de Moisés. No Novo Testamento diz que nós devemos ofertar segundo o que propormos no coração, não por necessidade nem com tristeza, porque o Eterno ama aquele que dá com alegria. E nós devemos ofertar aos pobres, não ao sistema denominacional. Porque no próximo estudo estarei mostrando que denominação não é igreja, é um sistema faccioso, religioso e maligno. Vamos agora passar para a próxima e última pergunta. Aqui diz assim, o cristão, o messiânico, quando ele não entrega o dízimo, ele é ladrão do Eterno? Os pastores dizem que todos aqueles que não entregam o dízimo são ladrões do Eterno. Quero mostrar para você que está me assistindo que isso é um grande equívoco. Vamos lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem ao Eterno? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque a mim me roubais. Veja bem, você que está me assistindo, preste bem atenção. Por que o pai aqui está dizendo que eles estavam roubando a ele? Porque no Velho Testamento ele disse para eles entregar o dízimo para os levitas, e eles não entregaram. E aí o pai disse que eles estavam roubando a ele. Mas por que o pai pôde dizer que eles o estavam roubando? Porque aquele povo não era filho do Eterno, eles eram apenas servos do Eterno. Moisés não era filho do Eterno, Abraão não era filho do Eterno, Jó não era filho do Eterno, nenhum desses homens do Velho Testamento foi chamado de filho do Eterno, eles eram servos do Eterno. Mas o que está escrito no livro de Gálatas? Nós podemos ver Gálatas capítulo 6, aqui diz assim, e porque sois filhos, enviou e algo aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de modo que já não és escravo, mas filho, já não és servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiros graças a Yahweh.
Portanto, através do Messias, através do Filho do Eterno, através de Yahushua, nós saímos da posição de servos e nos tornamos filhos do Eterno. Nós agora já não somos servos como era aquele povo no Velho Testamento. Nós somos filhos do Eterno e, portanto, o Eterno não pode nos chamar de ladrões, porque tudo agora é nosso. Todo o universo é nosso e nós não podemos roubar aquilo que já é nosso, porque nós não somos servos, como disse o apóstolo Shaul, nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, com o Messias. Portanto, você que está me assistindo, meu irmão, primeiro, você não é ladrão do Eterno, você é filho do Eterno e você é herdeiro de tudo. Portanto, você não pode mais viver debaixo do jugo da lei. Você não tem que entregar dízimo. Primeiro, porque não existe dízimo. O dízimo já acabou a era do dízimo. O dízimo foi na era da lei e nós estamos na era da graça. E segundo, os levitas eram os únicos que tinham o direito de receber o dízimo. Hoje eles não existem mais. Os levitas somos nós, a igreja. Terceiro, o Messias nos transportou para a era da graça, para que nós não precisamos mais nos colocar debaixo de maldição. Se você quiser entregar o dízimo, você estará debaixo de maldição e a responsabilidade é sua. Portanto, eu deixo essa palavra com você. Eu creio que o Eterno iluminou a sua mente e você entendeu com clareza a doutrina do dízimo. Bom, meu nome é Romilson Ferreira.